Oi gente, tudo bem? Olhem, fazia tempo que eu não postava vídeo específico para o YouTube. É porque produzir vídeo para o YouTube dá muito trabalho e como o engajamento lá no TikTok está muito maior, nós temos mais de 200 mil seguidores por lá e produzir vídeos por lá a partir do aplicativo é muito prático. Eu tenho concentrado mais esforços nisso porque as últimas semanas, os últimos meses têm sido bem atabalhoados para mim. Mas hoje eu quero falar sobre a situação da Covid-19 na China e responder a uma pergunta que está sendo muito corriqueira nas minhas redes sociais. O que está acontecendo na China de hoje pode refletir no mundo em 2023? O fenômeno da explosão de casos de Covid-19 na China poderá chegar no Brasil em 2023? Eu vou procurar responder isso para você de uma maneira muito objetiva nesse vídeo. Fica comigo até o final. E ao final eu vou dizer para vocês quais as dicas que, na minha percepção, nós devemos utilizar para nos livrarmos de uma possível nova onda de Covid-19 no Brasil no primeiro semestre de 2023. O meu nome é Paulo Henrique, eu sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia. Sou professor dos cursos de Medicina e Enfermagem na Universidade Estadual aqui no Piauí e te convido a me seguir aqui nas minhas redes sociais. Você que já está me seguindo aqui no YouTube, vai lá no TikTok e me siga também por lá. Lá os vídeos são mais frequentes porque são vídeos mais práticos de serem colocados no ar. E você que é do TikTok, vem aqui no YouTube e se inscreve também no meu canal, o Conversa do PH. Olha, gente, o que tem chamado a atenção na China é o fato de que por lá está ocorrendo um verdadeiro tsunami de casos de Covid-19. É bem verdade que os dados não são muito transparentes, mas a estimativa a partir de modelos matemáticos, a partir de dados que chegam até o Ocidente em relação ao que está acontecendo na China, dão conta de que nas 3 primeiras semanas de dezembro ocorreram mais de 240 milhões de novos casos de Covid-19. Isso mesmo, cerca de 18% da população chinesa em apenas 3 semanas contraiu Covid-19. As estimativas apontam ainda para o fato de que, por lá, estão ocorrendo 37 milhões de novos casos a cada 24 horas. E a expectativa é que, nos próximos 90 dias, nós tenhamos algo em torno de 1,1 a 2 milhões de óbitos por Covid-19 na China, causando um colapso hospitalar e um colapso funerário, infelizmente. Mas o que é que estaria por trás desse verdadeiro tsunami de Covid-19 na China? Olha, na minha percepção, o que está acontecendo por lá é uma confluência de fatores. Uma confluência de fatores nada favorável à China. E isso tem repercussões, inclusive, mundiais. E vamos por partes. A China, logo no início de 2020, quando começou a Covid-19 a se espalhar pelo mundo inteiro, iniciou rapidamente a busca por uma solução vacinal. E a alternativa que a China buscou foi a alternativa mais viável do ponto de vista da rapidez, da eficácia, da segurança, que foi o desenvolvimento de uma vacina de vírus inativado. Ou seja, eles pegaram a cepa original de Wuhan, inativaram essa cepa original e produziram a Coronavac, a primeira vacina que foi rapidamente disponibilizada para os chineses e para a população mundial, inclusive aqui no Brasil. É bom que se diga que a Coronavac utiliza uma tecnologia já conhecida desde o século XIX, que é a tecnologia de vírus inativado. É uma vacina extremamente eficaz, extremamente segura. Entretanto, de quando ela foi desenvolvida até hoje, o coronavírus sofreu uma série de adaptações oriundas das mutações, originando as chamadas variantes. Lembrem que a partir da cepa original de Wuhan surgiu a variante alfa, beta, gama, delta e ômicron. E apenas a variante ômicron originou cerca de 500 subvariantes. E isso fez com que a Coronavac fosse perdendo eficácia ao longo desses 3 anos. Dito isso, é importante que a gente compreenda que a Coronavac foi uma vacina muito importante
no início da pandemia, porque conferiu uma rápida alternativa às populações mundiais de desenvolvimento de uma imunidade contra o coronavírus. Entretanto, pelo fato dela não ter sido atualizada e o coronavírus está em constante transformação, em constante evolução, ela foi perdendo eficácia e aí está o primeiro grande problema da China. A China concentrou majoritariamente a imunização da sua população com a Coronavac, utilizando 2 doses da vacina. E o mais grave, a população idosa acima de 80 anos de idade, que é muito grande na China, não aderiu à vacinação. A China tem hoje algo em torno de 50% da população de idosos que não tomou o esquema completo da Coronavac. E aí está um ponto de vulnerabilidade muito grande do processo de imunização na China. Diferentemente da China, o Ocidente começou a utilizar várias plataformas vacinais, incluindo-se aí a vacinação a partir de vacinas de RNA, como, por exemplo, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. O Brasil, inclusive, investiu muito na imunização a partir da vacina da Pfizer. Essas vacinas são vacinas mais facilmente adaptáveis ao novo coronavírus e às suas variantes e subvariantes. Com isso, elas conseguem manter um padrão de imunização mais atualizado e a resposta imunológica da população como um todo passa a ser uma resposta mais robusta e mais atual, fazendo frente às variantes e subvariantes do vírus que vão surgindo a todo instante. A variante Ômicron e as suas subvariantes representam aquilo que há de mais evoluído no momento atual para o coronavírus. O coronavírus foi se adaptando muito rapidamente até originar a variante Ômicron e a partir dela uma série de subvariantes começaram a surgir. Dentre elas, a subvariante BF.7, que é a subvariante que está atualmente causando o surto na China. O curioso é que essa subvariante BF.7 já foi diagnosticada ou detectada no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, inclusive na Dinamarca e na Índia. Entretanto, por esses países não causou um surto muito grande de Covid-19. E isso nos permite concluir basicamente o seguinte: está acontecendo na China é o resultado de uma situação muito peculiar, associada ao fato de que a China investiu muito pesadamente na Coronavac e não investiu em outras vacinas facilmente adaptáveis à evolução do coronavírus, ao fato de que por lá as populações de maior idade não aderiram à vacinação, ao fato de que a China impôs à população um rigoroso lockdown e com isso a população não se expôs ao coronavírus e não desenvolveu a imunidade natural desenvolvida a partir da doença na população. E isso tudo em conjunto tem causado esse estrago na China. E aí você me pergunta, é possível que esse estrago que está acontecendo na China tenha repercussão mundial e cause uma nova onda de Covid-19 em 2023? Eu diria para vocês que eu acho pouco provável que isso aconteça, porque o que está acontecendo por lá, como eu mostrei até agora nesse vídeo, é fruto de uma confluência de fatores muito peculiares à China e que não acontece em outros países. A maioria dos outros países investiu em plataformas vacinais diferentes da Coronavac e não ficou refém exclusivamente da imunidade produzida pela Coronavac. Com isso, as populações mundiais da maioria dos países apresentam uma resposta imune mais compatível com as variantes e subvariantes mais atuais do coronavírus. Entretanto, eu tenho 2 grandes preocupações em relação ao que está acontecendo na China. A primeira grande preocupação é o fato de que a China é um exportador de insumos para a produção de medicamentos como anti-inflamatórios, antitérmicos e antibióticos. E pela alta demanda do que está acontecendo lá, exigindo que a população chinesa consuma grandes quantidades de antitérmicos, anti-inflamatórios e antibióticos, a China vai começar a reduzir a exportação desses insumos e o mundo inteiro poderá sofrer desabastecimento de insumos medicamentosos e insumos hospitalares, como máscaras, luvas, etc. A outra grande preocupação que eu tenho, e talvez maior do que a primeira, é o fato de que
Como o coronavírus está com a subvariante Ômicron BF.7 circulando numa velocidade muito grande na China, é muito provável que essa subvariante por lá origine outras subvariantes e aí nós temos um grande problema pela frente. Nós temos que entender o seguinte: a subvariante BF.7 apresenta um R0, que é uma taxa de reprodução entre 10 e 18. Isso significa o quê? Que cada pessoa que está contraindo na China Covid-19 pela subvariante BF.7 é capaz de transmitir para outras 10 ou outras 18 pessoas. Isso é uma taxa de reprodução comparável ao vírus do sarampo, que é um dos que tem a maior taxa de transmissão, a maior taxa de reprodução de toda a história da humanidade. Isso é muito preocupante, ou seja, é um vírus altamente transmissível. Além disso, é um vírus que já mostrou ter uma alta capacidade de mutação. E aí é importante que a gente entenda basicamente o seguinte: o coronavírus ele tem uma proteína chamada proteína S ou proteína spike que recobre a sua superfície, dando aquele aspecto de coroa de espinhos, e essa proteína S ou proteína spike é ao mesmo tempo a proteína que o coronavírus usa como chave para invadir as nossas células e se reproduzir, mas também é a proteína-alvo das vacinas, porque os anticorpos se ligam a essa proteína S. Quanto mais transformação ela sofre, menos os anticorpos são capazes de reconhecer essa proteína e menos eles são capazes de neutralizar o coronavírus. A grande adaptação que a variante Ômicron na sua subvariante BF.7 tem demonstrado é a seguinte: a proteína spike da subvariante BF.7, ela é ao mesmo tempo mais hábil em reconhecer a superfície de nossas células e invadi-las, e também ela é capaz de driblar os anticorpos que são produzidos por outras vacinas. É muito importante que a gente compreenda que essa subvariante BF.7 é o estado da arte do coronavírus atualmente, ou seja, é o estado que faz com que o coronavírus seja altamente hábil em invadir as nossas células e ao mesmo tempo hábil em driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas. E aqui no Brasil, como é que a gente pode esperar que 2023 seja em relação a essa subvariante que está causando o tsunami na China? Aqui no Brasil, eu acho que nós temos uma situação relativamente confortável. Por quê? Porque nós estamos imunizados prioritariamente com outras vacinas que não apenas a Coronavac. Boa parte da população brasileira já tomou doses da Pfizer, da AstraZeneca, que são vacinas mais modernas que a Coronavac. Além do mais, o Brasil está começando a receber as chamadas vacinas bivalentes que a China não recebeu ainda e não se interessou em buscar ainda. O que são as vacinas bivalentes? São vacinas, como o próprio nome sugere, apresentam dois componentes genéticos de cepas diferentes do coronavírus. O Brasil está recebendo vacinas bivalentes, por exemplo, que contêm componentes genéticos da cepa original de Wuhan e da cepa BA.1, mas também está recebendo agora recentemente as vacinas de última geração, que contêm elementos genéticos das cepas BA.4 e BA.5, e aliás foi a BA.5 que originou a BF.9 que está lá na China causando esse tsunami de casos. Isso dito, é muito importante a gente compreender que o reforço vacinal da população brasileira com as vacinas bivalentes vai conferir uma excelente proteção contra a variante ou subvariante BF.7 da variante Ômicron que está causando esse estardalhaço na China. É muito importante, portanto, que o Ministério da Saúde, que agora vai ser comandado por uma cientista, ex-diretora da Fiocruz, atente para esse fato e comece a priorizar a importação de vacinas bivalentes para reforçar com dose de reforço a imunidade da população brasileira. Assim, nós estaremos relativamente bem protegidos, porque a variante ou subvariante BF.7 da variante Ômicron que está lá na China, inevitavelmente vai chegar aqui no Brasil. Agora, quanto mais protegido nós estivermos em relação à resposta imune dirigida a essa subvariante, melhor será a situação do Brasil. Eu acredito que o que está acontecendo na China, portanto, é uma confluência de fatores específicos de lá e que não vai se reproduzir aqui no Brasil.
Diante disso, eu sugiro apenas a você, no final desse vídeo, o seguinte: mantenha a sua vacinação atualizada de acordo com aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, utilize máscara principalmente em espaços fechados e evite aglomerações. Assim, nós estaremos relativamente bem protegidos e teremos um 2023 mais tranquilo do que foi 2022 e principalmente do que foi 2021. Forte abraço, se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, me segue nas minhas redes sociais.